Fala galera, Diego chegando aqui no Rede Tricolor em parceria com o Estúdio Rino. Aqui comigo está Beto Salatino e a gente vai falar sobre a derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro, de virada 3-2, que gerou muita polêmica. Se criticou muito a atuação do VAR, se criticou muito a atuação do técnico Renato Portaluppi e essa derrota colocou o Grêmio muito próximo à zona de rebaixamento novamente. Convido a todos a se inscreverem aqui no canal, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações e dar aquela fortalecida aqui no Rede Tricolor. A gente vai ser breve aqui porque no programa da noite, às 21 horas, a gente vai aprofundar mais o Resenha na Rede, vai falar de todos esses assuntos, então vem conosco às 21 horas para o Resenha na Rede ao vivo. Nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu no jogo, mas a gente não pode deixar de falar sobre algumas questões que urgem aí para a gente repercutir. E começo eu falando aqui sobre a participação do VAR na partida de ontem, na partida contra o Atlético Mineiro, que para mim foi uma atuação patética. O árbitro da partida não foi instruído pelo VAR a se tomar decisões da forma correta e que deveria ter tomado ao longo do jogo. E começando pelo lance da expulsão do Gustavo Martins. Uma expulsão esdrúxula, uma expulsão totalmente sem sentido se nós formos pegar a regra do jogo como fator que define as decisões dos árbitros nas partidas. O que diz a regra quando trata-se de uma expulsão de um atleta que está na circunstância, na situação em que estava o Davidson na partida de ontem? Impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol de um adversário que se dirige à meta do infrator por meio de uma infração punível com tiro livre. Para começar, o lance da expulsão ocorreu perto do meio de campo. Quer dizer, a gente já teve muitas discussões em lances próximos à área. Muitas expulsões que ocorreram próximas à área porque o jogador não estava correndo em direção ao gol. Ele estava correndo na diagonal e poderia, mais à frente, dominar a bola, girar e finalizar em direção ao gol. Então, muitas vezes já se discutiu esse tipo de lance próximo à área. Nós estamos falando de um lance no meio de campo praticamente, um pouquinho depois da linha divisória do campo. O Kahneman deu um passe atravessado para o Gustavo Martins, que se atrapalhou, o Davidson antecipou e o Gustavo Martins fez uma falta de jogo, uma falta que caberia normalmente o cartão amarelo. Não fazia sentido nenhum o cartão vermelho, porque a regra não fala em último homem, apesar de que o Gustavo Martins era o último homem. O Davidson teria que dominar uma bola que estava em velocidade, estava alta e indo em direção à linha de fundo. O Davidson simplesmente foi derrubado e ali caberia claramente um cartão amarelo. O árbitro se precipitou, deu vermelho, mas para isso tá lá o VAR, e o VAR, para variar, prejudicou o Grêmio. O Grêmio tem uma questão com o VAR que impressiona, né? O VAR normalmente, quando é para prejudicar o Grêmio, ele é acionado. E quando é para beneficiar o Grêmio, ele não é acionado, e ontem não foi acionado. Os senhores do VAR não chamaram o Klaus para observar o lance e o Klaus manteve o cartão vermelho, que começou aí a mexer no resultado. Por mais que estivesse 0-0 o jogo, nós temos um desdobramento. São 90 minutos de jogo, o Grêmio conseguiu abrir os 2-0, mas aí veio a virada e, obviamente, que pesa vários fatores, dentre eles está o desgaste físico dos atletas que correram praticamente 75, 80 minutos com um jogador a menos. O segundo lance que eu gostaria de falar é o pênalti, o primeiro pênalti marcado em favor do Atlético Mineiro, onde o João Pedro, claramente, ele não atinge o jogador do Atlético Mineiro. Ele chegou de forma ríspida, ele chegou de forma atabalhoada ali, até certo ponto sim. Né? Ele chegou um atrasado, até certo ponto sim, mas ele segurou o pé. Dá para ver claramente que ele não tenta nem chutar a bola. E o jogador do Atlético Mineiro ali acaba caindo. A maneira com que ele caiu deu a primeira impressão de falta, de pênalti no caso, mas por outros ângulos deu para ver que ele simplesmente soltou o corpo e caiu. E novamente o VAR não chamou o árbitro para observar o lance, ou o Klaus entendeu que não tinha necessidade de verificar, que ele tinha certeza de que foi pênalti, e por isso, para mim, houve mais um prejuízo ao Grêmio por conta da má gestão do VAR na partida. O último lance, o terceiro pênalti que originou o gol de empate do Atlético Mineiro, eu já considero que é um lance até, não cabe uma discussão, realmente o nosso defensor, o João Pedro, pulou com o braço aberto. Se fosse um pênalti a nosso favor, não estaríamos reclamando caso não fosse marcado, mas eu acho que aí não cabe a discussão. E o outro lado,
da polêmica toda são as decisões do Renato na partida, Salatino. E o que tu pode nos falar sobre essas decisões do Renato que geraram e afetaram, influenciaram o resultado do jogo? Salve, salve, Diegão. Bom, de fato, né, a arbitragem interferiu, né, na partida de maneira, digamos assim, bem explícita, né, de fato, erros e o critério utilizado pelo árbitro Rafael Claus geram justamente essa dúvida em relação às decisões que ele tomou lá dentro de campo. Porém, tá, o Diegão, a gente tem que analisar assim que o jogo teve, de maneira geral, ela teve um conjunto de fatores, né, que culminou posteriormente depois na virada do Atlético Mineiro sobre o Grêmio. A gente pode aprofundar isso mais durante o programa, mas fazendo um resumo em relação às decisões do Renato, porque as nuances do jogo a gente teve muitas, né? Até a expulsão do Gustavo Nunes, até então o Grêmio estava dominando amplamente o jogo, a expulsão, né? Tu tendo um jogador a menos, é natural que muitas vezes tu vai ter certa dificuldade, porém o Grêmio teve, né? O Grêmio conseguiu superar isso no primeiro tempo, jogando melhor, pressionando o adversário, chegando à frente com qualidade, e isso se deve muito às decisões do Renato. Quando o Renato fala e chega na coletiva, né, que poucos treinadores e ele faria tudo igual, eu acho que até então ele tomou a decisão correta, né? Eu não sei se aquilo foi uma luz que veio na cabeça dele, mas ele, de fato, né, recuando o Vila Sante para a defesa, e o Monsalve virou um volante, o Cristaldo também, né? Então ficou um tripé ali com Dodi, Monsalve e Cristaldo, e na frente Soteldo e Bright White ali, aquela escapada nos contra-ataques. O Grêmio até então foi muito bem, inclusive até o segundo tempo o Grêmio estava muito bem, muito bem. O Grêmio poderia inclusive ter ampliado o placar, além dos 2-0 que já estava ali no início do segundo tempo. Só que é uma coisa que a gente tem que analisar, né? O Atlético Mineiro é um time de muita qualidade, é um time que tem um meio campo, tu tem jogadores como Gustavo Scarpa, como Bernard, né? Embora eles estivessem desfalcados aí de Paulinho e Hulk, o que seria mais ponta, vantajoso, né? Teoricamente, para o Grêmio, mas eles têm um meio campo de muita qualidade, do meio para frente. E claro, né, o técnico Gabriel Milito, né, vendo que ele tinha um homem a mais, ele colocou um atacante, se eu não me engano, entrou o Palácios e o Vargas. Então, era natural mesmo que o Renato deveria ter colocado um zagueiro, né, ele substituiu Bright White para colocar o Natan, fechando, né, um pouco mais ali a defesa também, porque tu tem 3, 4 jogadores adversários, tu tem que ter uma marcação, né, dentro da tua área mais incisiva. Porém, ele cometeu alguns erros de leitura de jogo, justamente por desmanchar aquilo mesmo, os próprios acertos dele no primeiro tempo e durante parte do segundo tempo. E a gente percebeu que a partir de então, das mudanças deles, da saída do Monsalve e da entrada do Edenilson, o Jeromel entrou depois, do Edenilson, o time deu uma decaída, recuou demais. Eu acho que até seria uma questão natural, né, que o Atlético Mineiro se impusesse mais no jogo no segundo tempo, até porque tinha um jogador a mais, estava atrás do resultado, e seria até uma questão natural, mas o Grêmio teria que saber se defender nessas circunstâncias. A gente pega um exemplo, por exemplo, aqui, Diego, a partida contra o Estudiantes, onde o Grêmio também ficou com um jogador a menos e venceu a partida lá. A gente vai desenvolver melhor isso depois no resenha, junto com o Lucas Elgui também. Mas a partir das mudanças do Renato, o Grêmio recuou demais. Tu ficou sem um jogador que retém a bola no meio campo, como era o Monsalve, ele deixou apenas o Cristaldo como um falso 9, ou seja, ele deu mais espaço no meio campo, né? Porque aí tu tem Edenilson, Dodi, correndo que nem um louco. O Edenilson entrou muito mal, aliás, inclusive, né? Não tem a qualidade que tem o Monsalve. E a consequência foi justamente o Atlético Mineiro vindo mais ainda para dentro do campo do Grêmio, e o inevitável, né? Manteve Soteldo também, que chegou em determinado momento, o Soteldo estava extenuado em campo, ele é bom jogador, eu entendi
a ideia do Renato em tentar manter ele, porque ele é um jogador quebrador de linhas, ele é um jogador do drible fácil, ou seja, para puxar um contra-ataque, o Soteldo é um cara perfeito. Mas quando ele está cansado, não dá, entendeu? Chega um momento, tu fica com um jogador a menos, ou seja, o Grêmio, em determinado momento, ficou com 2 jogadores a menos em campo, sabe? Porque o Soteldo sozinho também, né? Então, a leitura de jogo do Renato, de maneira geral, no segundo tempo, ela foi equivocada. Não foi só culpa dele, tá? Mas ele teve, sim, sua parcela de culpa nesse resultado que o Grêmio teve, um resultado frustrante. Depois ali a entrada do Nathan Fernandes também, que, olha, infelizmente, a gente falou da partida contra o Estudiantes, onde fez o gol naquela linda jogada com o Gustavo Nunes, porém ele não está bem. Tem que ver o que está acontecendo com esse jogador e se é algo da cabeça dele. Enfim, e os 2 pênaltis, eu concordo contigo, um dos pênaltis muito duvidoso, o outro a gente pode até discutir, né? Mas o Grêmio pecou, né, pelos seus próprios erros e o resultado negativo, infelizmente, depois dessa volta, né, da torcida, volta a jogar na arena, muito frustrante e acho que a gente pode, e os resultados paralelos também, muito ruins para o Grêmio. Então, enfim, foi algo muito complicado para o torcedor do Grêmio. Mas, enfim, acho que a gente pode debater isso melhor depois no resenha, junto com o Lucas Elgui, também, que eu acho que vai ser uma resenha boa hoje em relação a essa análise tática que a gente pode fazer, porque eu sei que uns culpam demais o Renato, acho que nem tanto céu, nem tanto a terra, sabe? Acho que é muito exagero, muitas vezes, porque ele tem, sim, sua parcela de culpa, ele cometeu erros ali na percepção dele no segundo tempo, porque no primeiro tempo ele foi muito bem. Enfim, e também os erros de arbitragem, tudo isso junto gerou uma derrota que não poderia ter acontecido, até porque agora o Grêmio tem uma sequência muito complicada pela frente. E essa derrota acabou deixando o Grêmio a 2 pontos da zona de rebaixamento, com a vitória do Fluminense, com a vitória do Corinthians, os dois se aproximaram, o Fluminense está com a mesma pontuação do Grêmio, o Corinthians está 2 pontos abaixo, e obviamente a gente vai falar também dessa tabela de classificação no Resenha na Rede, hoje 21 horas. Galera, muito obrigado a todos, tamo junto e dale tricolor!